Olá, Fit Family! Tudo bom? Farinha de trigo, farinha de linhaça, farinha de quinoa, farinha de chia, farinha, tem inúmeras opções. Você é daqueles que troca a farinha de trigo pela de arroz? Será que é mesmo uma boa opção? E você sabe qual é a melhor para emagrecer? Ou aquela opção que tem menos carboidrato? Então assiste esse vídeo completo para saber. Conseguimos fazer farinhas de diversos tipos de grãos, legumes e até frutas. Como eu disse, opções não faltam. Mas o importante é, você sabe escolher a melhor farinha? Podemos escolher o tipo de farinha por diversos fatores. Se ela é sem glúten, se ela dá fofura à massa, se tem mais fibra. Mas o mais importante quando você analisa uma farinha é saber a quantidade de carboidrato que ela tem e o principal, como esse carboidrato funciona no seu corpo. Provavelmente, se você se interessa por um estilo de vida mais saudável, você já ouviu falar em índice glicêmico. Mas o que é isso, Nutri? Índice glicêmico, de forma simplificada, é o quanto que o alimento altera o açúcar do seu sangue, ou seja, o impacto que ele tem na sua glicemia. Então, se um alimento tem alto índice glicêmico, ele vai elevar rapidamente o açúcar do seu sangue e pode fazer com que você aumente seu peso, aumente sua glicemia e provoque algumas complicações no futuro. Por isso, eu preparei uma tabelinha esperta para você com a quantidade de carboidrato que tem nas farinhas e principalmente com o índice glicêmico delas. Bota na tela, diretor. Perceba como as opções são diferentes. A quantidade de carboidrato de cada uma e o índice glicêmico, ou seja, como ela se comporta no nosso corpo. Como eu disse, quanto menor o índice glicêmico, menor vai ser o impacto dela no açúcar do nosso sangue. Essa primeira tabela são das farinhas com menor teor de carboidrato e menor índice glicêmico. Então, além delas serem mais indicadas para qualquer tipo de pessoa, também são as mais indicadas no processo de emagrecimento. Já essa segunda tabela, que vai aparecer para vocês aí agora, são das farinhas mais comuns, que eu percebo que vocês mais usam de acordo com os meus pacientes no consultório. Perceba, mais uma vez, a diferença entre a quantidade de carboidrato e principalmente em relação ao índice glicêmico. Percebeu como as farinhas de polvilho, fécula de mandioca e de batata têm alto índice glicêmico e alto teor de carboidrato? Então, chega aqui mais perto, deixa eu te contar um segredo. Esse tipo de farinha é igual à farinha de trigo, só que sem glúten. Então, eles provocam a mesma coisa no nosso corpo em relação à glicemia. É claro que para quem tem uma sensibilidade ao glúten e tem uma certa inflamação no corpo, são melhores opções, mas elas têm uma absorção muito rápida, então não são as mais indicadas. As melhores opções de farinhas são as que são mais integrais, ou seja, que tem um teor de fibra muito alto e, como eu mostrei na primeira tabela, menor teor de carboidrato, porque assim elas vão ser absorvidas lentamente no seu organismo e não vão ter pico nenhum de açúcar. Por exemplo, em relação a um controle de absorção de gordura e açúcar, algumas opções como farinha de maracujá, farinha de banana verde, psyllium, fibra de acon são extremamente interessantes. Eles podem ser inclusive utilizados para o tratamento de diabetes e doenças relacionadas ao colesterol. Todas essas farinhas que eu comentei podem ser utilizadas para fazer bolo, biscoito, panqueca. É claro, é só ter uma adaptação no momento do preparo, porque a proporção não vai ser igual à farinha de trigo convencional, mas elas ficam deliciosas. Inclusive, algumas receitas são até melhores do que a versão tradicional. Viu, gente? Então não é tudo que é sem glúten que é saudável. Preste sempre atenção na quantidade de carboidrato e principalmente como esse carboidrato vai agir no seu corpo e o impacto dele no açúcar do seu sangue. Lembre-se sempre que podemos melhorar e se você já usa uma opção de farinha um pouco menos refinada, tente incrementar essas farinhas funcionais que eu te indiquei aqui hoje. E mais uma vez eu gostaria de agradecer ao Empório Natural e Cia que cedeu o espaço com essa variedade enorme de farinhas e que preza pela qualidade e higiene dos seus produtos. Não esquece de curtir e compartilhar e se fizer alguma receitinha com as farinhas que eu te indiquei aqui hoje, comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo!